Então a gente chega no diagnóstico, né? A gente já deu um spoilerzinho aqui que não tem como fazer o diagnóstico baseado num exame único, né? Não tem. Você tem que fazer uma soma e tem esses famosos critérios de Duke Jones, né? Exato. Que já foram modificados algumas vezes, mas a gente tem numa forma final, né, nesse momento. E aí eu te pergunto, Sabrina, como é que é feito o diagnóstico da febre reumática? Os critérios de Jones. Os critérios de Jones. Então, tudo que a gente conversou agora, né? A cardite, a artrite, a coreia, o eritema e os nódulos, eles são manifestações que a gente considera manifestações, critérios maiores. Sim. Onde a gente vai colocar na tabela ali dos critérios de Jones, que na verdade foi revisado várias vezes, mas faz tempo que ninguém mexe neles, né, agora. Por isso que eu falo, não tem novidade, né? Tem a gente recordar aí para se começar a aparecer de novo. Exato. Então, se a gente tiver 2 desses critérios que a gente discutiu, que são os maiores, Sim. ou um maior e 2 menores, e aí em menores a gente tem febre, a gente tem alteração do intervalo PR no eletrocardiograma, a gente tem aumento de provas inflamatórias, né? A gente tem artralgia, porque a artrite é um critério maior, mas a artralgia é um critério menor, né? E associado a uma prova aí da infecção estreptocócica prévia, porque como a gente já conversou, tem um período de latência aí, a gente vai considerar com o diagnóstico inicial. Certo. Se for como recorrência, se a gente tiver 3 critérios menores num paciente que já teve febre reumática, a gente já também considera uma recorrência. Sem dúvida. Né? Mas o grande lance é o diagnóstico inicial, né? Inicial. Assim. E aí eu acho que é interessante a gente reforçar isso para quem vai fazer prova, né? E aquele esquema, né? São, do alto risco. Né? 2 sinais maiores ou um maior e 2 menores. E sempre, obrigatoriamente, a identificação, a comprovação da infecção estreptocócica anterior. Outra forma que eu gosto de colocar é assim, sinais maiores, a gente já falou, né? Só para, eu acho que é bom a gente revisar para aprender, né? O mais comum é a poliartrite, em seguida a cardite, depois a coreia, depois o eritema marginado e depois os nódulos subcutâneos. Esse eu nunca vi, mas tudo bem. Então lá, vale como critério maior. E aí, os 5 maiores, você tem que ter 2 ou 1 se você tiver sinais menores também. Aí, os sinais menores é interessante que dá para você dividi-los em clínicos e laboratoriais. Exatamente. O clínico, a artralgia e a febre. E o laboratorial... PCR. E PCR aumentado, VHS aumentado e o aumento do espaço PR. Exatamente. Outro detalhe, né, Sabrina, interessante... é que o aumento do espaço PR não tem nada a ver com cardite. Né? Não significa que tem cardite. Não tem uma relação. Não significa que tem cardite. Então, acho que isso é legal também. E outro detalhe é o negócio do roubo, né? Do roubo? Assim, o roubo é o seguinte, você quer forçar um diagnóstico. Então, se o paciente tem poliartrite, a poliartralgia não conta, porque a poliartrite dói. É verdade. É um roubo. Como diz um aluno nosso, uma vez ele falou, se a artralgia dói, imagina a artrite. Eu falei, pois é. Mas se você tem poliartrite, a artralgia deixa de ser... Não conta, exatamente. Mas é um roubo, é isso mesmo. É um roubo. Ou você considerar que tem VHS aumentado e PCR aumentado, então tem 2 sinais menores. Não. As provas de atividade inflamatória. São provas, é um critério, é um critério menor. Escolhe um. E aí é esse que você vai usar, né? E os critérios... que mostram que tem infecção estreptocócica, né? Essa é uma parte que é complicada na prática, exato. Né? Porque, a princípio, a cultura de orofaringe é padrão ouro, Sim. Né? Mas a infecção foi... Então, mas a infecção foi lá. Então, não bate, né? Ela ser o padrão ouro. Então, a gente tem que fazer... Anticorpo, não tem jeito. E quanto mais anticorpos a gente puder criar, melhor a nossa sensibilidade. Temos lá, ASO... Anti-hialuronidase, que é difícil de falar, né? Eu sempre me embolo quando eu vou falar. Eu falo devagar. E anti-DNase B. O interessante é que, como é a infecção de garganta, o ASO costuma estar positivo. Sim. E outra coisa que eu já li, que eu achei interessante, que é o seguinte, que você pode fazer o swab de orofaringe e mostrar que tem estreptococo. Beleza. Só que se eu pensar na fisiopatologia da febre reumática... A presença do estreptococo naquele momento não bate com a febre reumática, porque é uma doença imunológica e não infecciosa. Então, eu tenho que provar que houve uma infecção anterior. Para isso tem que ter anticorpo. E o anticorpo, ele dá essa particularidade pra gente, porque o pico dele vai ser 4 a 6 semanas depois
da infecção. Isso, a que manifestação é entre 2 a 4 semanas, então a gente pode até na dúvida, fez agora, não deu ainda tão, vamos repetir daqui uma semana. Perfeito. Porque a bactéria pode estar ali presente como um portador. É isso que eu ia falar. Para ela ter causado doença invasiva, ela vai provocar... Portadores de streptococcus. Ela vai Somos levar... muitos, provavelmente. Exato. Ela vai levar à produção de anticorpos obrigatoriamente. Então, o anticorpo é mais confiável do que o suave. Até porque o suave, em geral, é negativo Exato. mesmo. Né? Mas... outra coisa interessante desses critérios, que eles, inclusive, fizeram uma pegadinha de muito mau gosto na prova de pediatria, é a história do país... com mais risco de doença, né? De alto risco e baixo risco. Aonde eles passaram a considerar, não sei como é que ficou o documento da SBP, passaram a considerar poliartralgia, que era um sinal menor, como um sinal maior nos países com mais risco de febre reumática, incluso o Brasil. Eles colocaram, no documento aqui, na população de baixo risco, poliartrite somente. Isso. Na população de alto risco, mono ou poliartrite ou poliartralgia. Poliartralgia valendo como sinal maior, Se é uma população de alto risco, ela vale como sinal maior, mas ela é um sinal menor para a população de baixo risco. Sim, sim. E aí, aqui dentro do Brasil, você não consegue fazer essa diferenciação. O cara é de classe A socioeconômica, então ele é baixo risco. Nosso país são vários países dentro dele. Você é brasileiro? Não, não desiste nunca? Então, vamos lá. Poliartralgia para você, por enquanto, está valendo como sinal maior. Exato. A grande pegadinha que eles colocaram na prova, você lembra? Eles colocaram uma questão de febre reumática e colocaram assim: encontre abaixo um sinal maior de febre reumática. E aí ele bota nos países desenvolvidos. Aí a pessoa já estava na cabeça com aquela história da poliartralgia. Poliartralgia virou sinal maior. Sim, porque se você está falando aqui no Brasil, você está falando com um aluno, você está falando com qualquer pessoa, você vai falar, poliartralgia agora é sinal maior. Porque você já está considerando que você está no Brasil, não é isso? Exatamente. Só que na questão eles botaram em países desenvolvidos. Cara, e aí o gabarito não era poliartralgia. Aí, não, na verdade, não era... Ele não perguntava, era uma frase que ele botava. Aí ele botava, poliartrite é um sinal maior. Esse era o gabarito. Então... Cara, que pesado. É sacanagem. É por isso que a gente fala que essas particularidades dos guidelines a gente tem que saber. Porque para a prova, acaba que ele às vezes pega uma picuinha. Achei isso mal feito, né? Porque na prática, se a gente tem uma suspeita, você vai lá. Você quer saber se o cara sabe a matéria ou quer pegar ele numa pegadinha? E pensa bem, no caso da febre reumática, grande parte dos casos não vai chegar ali, só se o paciente tiver com uma cardite moderada severa, que já vai chegar numa insuficiência cardíaca, seria uma emergência. Sim. A princípio não é uma emergência, a gente tem tempo para conversar, tirar a história, entender, raciocinar e fazer o diagnóstico. Exato. Não é uma coisa, não é anafilaxia adrenalina que você tem que saber, entendeu? Não. Então é uma sacanagem, mesmo. Pois é. E outro detalhe dos anticorpos que é interessante a gente falar é que, como a gente falou no início, né, o impetigo, a lesão de pele, não leva a febre reumática, mas leva a GNDA. O estrépito da garganta dá ASO positivo. O estrépito da pele não costuma dar ASO positivo. Não costuma dar. Então, na GNDA, é interessante você fazer a anti-DNase B. Sim, exatamente. Você pode até fazer ASO, mas a anti-DNase B é quem é positiva. Na febre reumática é mais fácil, que o ASO todo mundo faz, todo mundo conhece. Exato. É isso?